Estamos estudando o livro de Jó e hoje aprenderemos sobre a inescrutável sabedoria de Deus e como ela nos é apresentada neste maravilhoso livro da Bíblia. Veremos os tipos de sabedoria e, por fim, enfatizaremos que o temor ao Senhor conduz à verdadeira sabedoria. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Quero informá-los que o subsídio que eu estou utilizando, que tenho aqui em mãos, como em todas as demais aulas, está disponível na descrição do vídeo. Tem um linkzinho azul aí embaixo. Corre lá, clica, faz o download desse material porque é de graça, não custa nada. Os irmãos nos ajudam inscrevendo-se em nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações e deixando seu like. Compartilhe boas coisas. Compartilhe boas novas. A lição de hoje é a lição de número 9 e ela será ministrada no domingo, dia 29 de dezembro de 2020. E o assunto é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Inescrutável é aquilo que é impossível de ser totalmente entendido. A sabedoria de Deus é impossível de ser esquadrinhada. Desde o capítulo de número 4, nós estamos estudando os discursos de Elifaz, Bildade e Zofar. A teologia desses homens tem se revelado falha, terrena e reprovável, conforme Jó capítulo 42, versículo de número 7, onde a Bíblia diz: "E a ira do Senhor se acendeu contra Elifaz e seus dois amigos, porque eles falaram de mim aquilo que não é reto." Então, o discurso desses homens é condenado pelo próprio Deus. Eles emitiram seus conceitos, fizeram sua exposição daquilo que acreditavam. Ao falarem, eles revelaram que estava no coração. E a sabedoria dos amigos de Jó nada era diante da verdadeira sabedoria que provém exclusivamente de Deus e não da tradição oral, do esforço humano e da observação contemplativa como acreditavam aqueles homens. Agora, ao analisar o capítulo 28, que é aqui onde é a base da lição de hoje, nós aprenderemos que Jó era verdadeiramente sábio, em contraste aos seus amigos. Por que Jó era verdadeiramente sábio? Porque ele temia a Deus e se apartava do mal. E é isso que o capítulo 28 vai mostrar, que é a verdadeira sabedoria. Então, temos aqui o nosso texto áureo, que nos diz o seguinte: "Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência." Jó, capítulo de número 28, versículo 28. Perceba, meus irmãos, aqui dentro do texto áureo, que surge uma pergunta. Quem está falando? O texto é poético, e dentro dessa estrutura poética, cabe essa pergunta: quem fala sobre a verdadeira sabedoria? Quem foi que disse ao homem? Olha o que o texto diz aqui. "Mas disse ao homem." Quem foi que falou? O narrador? Um amigo de Jó? Jó? Não, acredita-se que quem falou ao homem acerca da verdadeira sabedoria foi Deus. O Senhor é quem aponta o que de fato é a verdadeira sabedoria. Olhe esse mesmo texto na versão NVI. "Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento." Aí você se pergunta: bem, mas esse texto não esclarece quem foi que falou. Perceba o mesmo versículo na versão Bíblia Viva. Diz assim: "E este é o conselho que ele," está em maiúsculo, "ele dá a todos os homens." Então é um conselho que Deus está dando a todos os homens. Amar e obedecer a Deus é a verdadeira sabedoria. O homem que se afasta do pecado tem boa compreensão do sentido da vida. Veja como o texto áureo fica mais claro. A nossa verdade prática diz o seguinte: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. E aqui é uma parte da lição muito importante. Eu escrevi o seguinte aqui na verdade prática: a sabedoria e o conhecimento são duas coisas distintas. Não é a mesma coisa. Uma coisa é diferente da outra. São duas coisas distintas,
mas não antagônicas. Elas não se auto-excluem. Elas podem se unir, elas não são antagônicas. Agora, é improvável que alguém ou você tenha sabedoria e seja vazio de conhecimento. O sábio é uma pessoa que tem conhecimento. No entanto, é perfeitamente possível alguém ter muito conhecimento e não ter sabedoria. É perfeitamente possível isso acontecer. Acertadamente, Spurgeon, grande pregador, disse o seguinte: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extenso conhecimento e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber usar o conhecimento é ter sabedoria. Quer um exemplo? Trazendo para o campo teológico, tem muita pessoa que entende de Bíblia, entende de pregação, entende da palavra de Deus, ele é capaz de decifrar os textos, de estabelecer proposições, de criar ilustrações, de pregar perfeitamente bem. No entanto, ele não é capaz de aplicar esse conhecimento que ele tem da Bíblia à sua própria vida. Então ele é alguém que tem conhecimento, mas não é sábio. Ele ensina as pessoas sobre o casamento, mas o casamento dele está em bancarrota. Ele não aplica os princípios que ele ensina ao próprio casamento. Então ele é uma pessoa que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. É igual um médico que sabe que fumar faz mal, que fumar prejudica os pulmões, que fumar produz câncer. Ele pode falar isso melhor do que eu. Ele pode dizer o efeito da nicotina, o efeito dos aditivos do cigarro no corpo humano. Ele pode falar de uma forma muito técnica, esbanjar todo o conhecimento. Contudo, você pode encontrar um médico fumante. Ele tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Porque ele não aplica à própria vida aquilo que ele sabe. Então é por isso que Spurgeon, ele disse que a verdadeira sabedoria é usar o conhecimento de forma correta, é saber aplicar o conhecimento. Então, podemos passar para o nosso ponto central, que nos diz o seguinte: o temor do Senhor é o fundamento da verdadeira sabedoria. Sabe qual é o fundamento, a base da verdadeira sabedoria? É o temor ao Senhor. E perceba que a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria, o princípio. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Mas o que significa temor à luz do contexto bíblico? A expressão temor não é um sentimento de medo, não é pavor, terror, mas sim respeito e admiração reverente. Então, quando você encontra na Bíblia a palavra temor, não associe essa expressão a medo, mas a reverência, a respeito. Então, em outras palavras, o sábio está dizendo, olha, o respeito, a admiração reverente, a obediência ao Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia ensina que o temor ao Senhor é sinônimo de amor, serviço e obediência. Conforme Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13, o texto diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então veja que temor aqui está associado a amor, serviço, obediência, e temor ainda está associado dentro das escrituras sagradas a uma rejeição daquilo que é mal. O homem que teme a Deus é aquele que rejeita a maldade. Então temor aparece como sinônimo disso. Provérbios capítulo 8, versículo 13 diz: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. Diz o sábio: o mau caminho e a boca do perverso eu odeio. Então isso aqui é temor ao Senhor. Você quer saber se você teme a Deus? Olhe a sua vida em contraste, faça em comparação a essas características aqui. No seu coração há amor, há serviço,
a respeito, a admiração, a obediência aos ditames da palavra de Deus? Você é alguém que odeia e aborrece o mal, que olha para o perverso, para a maldade, para a soberba, para a arrogância com repugnância? Você detesta essas coisas? Você teme verdadeiramente a Deus? Então, nosso coração precisa se enquadrar dentro aqui dessa realidade, e quando ele se enquadra dentro dessa realidade, nós assim podemos dizer: tememos ao Senhor. Glória a Deus. Perceba aqui que o autor da lição, ele está estudando o capítulo 28, todo o capítulo 28, do versículo 1 ao versículo de número 28, é onde está a leitura bíblica em classe. E o pastor Zé Gonçalves, ele dividiu a lição em 3 pontos. 3 pontos aqui bem interessantes. O primeiro, ele diz o seguinte: a sabedoria vista como um bem natural. É o primeiro ponto da nossa lição. O segundo nos diz: a sabedoria vista como um bem comercial. E por fim, ele coloca aqui a sabedoria vista como um bem espiritual. Como foi que o pastor Zé Gonçalves chegou a essa conclusão? Por que foi que ele dividiu a lição assim nesses 3 pontos? Bem, quando olharmos para a leitura bíblica em classe, encontraremos os pontos de divisão. E a partir desses pontos de divisão, a lição ela foi estruturada. Mas antes de chegarmos a fazer isso, e nós faremos, eu gostaria de passar para os irmãos essa informação introdutória. Quem é que está falando aqui no capítulo 28? Quem é o autor desse poema que se estende por todo o capítulo? Bem, essa seção, segundo alguns estudiosos, é um discurso independente. O texto não diz quem está falando, se é Jó ou se é um de seus amigos. E isso nos leva a crer, e não é uma certeza, mas nos induz a esse pensamento de que nessa passagem aqui é o narrador, escritor do livro de Jó, quem está falando. Porque, percebam, o capítulo 1 e o capítulo de número 2 está sendo narrado pelo escritor humano do livro. E depois a gente passa a conhecer as palavras de Jó e as palavras de seus amigos. E agora, no capítulo 28, alguns afirmam que aqui o narrador, ele volta a falar. E ele começa a falar da sabedoria de Deus, justamente para mostrar a insuficiência humana, a insuficiência e o fracasso da sabedoria humana. Os amigos de Jó falaram muitas coisas, e eles falaram tudo isso sem verdadeira sabedoria. É por isso que esse capítulo 28 está aqui, no final dos discursos, no final do ciclo dos diálogos. É uma boa suposição. Agora, olhando para o texto, nós podemos dividi-lo em 3 partes, assim como fez o pastor Zé Gonçalves. E dividindo cada parte, vamos extrair aqui o cerne daquilo que o versículo ou os versículos estão nos comunicando. Perceba, eu vou fazer a leitura do texto, eu sei que vai cansar alguém, mas fique aí, não desista não, né? Fique comigo aí. A gente tem muita coisa para falar aqui e você vai ser abençoado. Mas tenha calma, vamos ler Bíblia. Eu trouxe aqui a Nova Versão Transformadora e estou falando aqui para vocês que o texto ele está dividido aqui, ou ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte do texto vai do capítulo 1 ao capítulo de número 11. Essa é a primeira parte. E preste atenção na leitura bíblica em classe. Versículo 1 ao versículo 11 diz assim: as pessoas sabem de onde extrair a prata e onde refinar o ouro. Aqui está a engenhosidade humana. Ele diz: elas sabem de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha. Processo de mineração. Sabem fazer brilhar a luz na escuridão e procurar minério nas regiões mais distantes, em meio às trevas profundas. Ele está aqui expondo a inteligência humana em buscar essas pedras preciosas. Ele diz aqui: cavam entradas para minas em lugares onde ninguém vive,
descem por meio de cordas, balançando de um lado para o outro. O alimento cresce na superfície, mas abaixo dela a terra é derretida como que por fogo. Aliás, as rochas contêm safira e no pó se encontra ouro. São tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar, nem o olho do falcão pode ver. Veja como o homem é um ser inteligente. O falcão, ou a ave de rapina aqui colocada pelo escritor bíblico, ela tem uma apuração na vista 100 vezes mais do que a do homem. Ela consegue enxergar 100 vezes melhor do que o homem. E ele diz aqui, nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas, nenhum leão pôs a pata sobre elas. O leão não foi aonde o homem consegue ir. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como revirar até as raízes dos montes. Abrem túneis nas rochas e encontram pedras preciosas. Represam a água dos ribeiros e trazem à luz tesouros ocultos. O que é que o autor bíblico está falando nessa primeira parte do texto? Ele está falando da inteligência do homem. E aqui ele mostra o esforço do homem usando a sua engenhosidade para buscar aquilo que é valioso, mas transitório. Percebe? O homem está usando a sua inteligência terrena, a sua inteligência natural para buscar essas pedras preciosas. São valiosas? São, mas são coisas transitórias. Esse aqui é o primeiro pensamento que emerge dessa primeira parte do texto. Em segundo lugar, nós aprendemos que a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria, ela não pode ser adquirida por meio do esforço humano, através de empreendimentos humanos. Isso mesmo. Quando você lê todo o capítulo 28, isso fica claro. O homem ele se esforça para conseguir as pedras preciosas. Mas esse mesmo esforço que ele depreende para conquistar os bens materiais aqui da terra não é capaz de alcançar a sabedoria de Deus. E como é que o homem conquista, obtém a sabedoria de Deus? Para obtê-la é necessário mais do que coragem e inteligência, como vimos aqui no versículo 1 ao versículo de número 11. É preciso humildade, oração e percepção espiritual. É assim que se alcança a verdadeira sabedoria. Glória seja dada ao nome de Jesus. A segunda parte do texto vai do versículo 12 ao versículo de número 19 e diz o seguinte: mas onde se pode encontrar a sabedoria? Onde se pode achar entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os viventes. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri-la com prata. Vale mais do que todo o ouro de Ofir, mais do que o ônix precioso e a safira. A sabedoria, ela é mais valiosa que o ouro e cristal. Não se pode comprá-la com joias de ouro fino. Coral e jaspe não se comparam a ela. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. Não se pode trocá-la pelo precioso topázio da Etiópia. Ela vale mais do que ouro puríssimo. O que é que o autor bíblico está fazendo aqui? Ele está elevando a sabedoria em contraste dos bens materiais. Ele está mostrando que ela, a sabedoria, é mais preciosa do que todas as riquezas. Ela deve ser almejada mais do que prata e mais do que ouro. Isso mesmo. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, é muito mais preciosa do que prata e ouro. E ele coloca aqui não só prata e ouro, mas fala dos rubis, dos topázios e do jaspe, de outras pedras preciosas. Ele está exaltando a sabedoria. E aí vem a terceira parte do texto, que foi onde o pastor Zé Gonçalves extraiu o terceiro ponto da lição, que vai dos versículos 20 a 28, quando diz assim: onde afinal está a sabedoria? Onde? Onde ela está? Onde está o entendimento?
Está escondida dos olhos de toda a humanidade. Nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. A destruição e a morte, dizem, ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Lembre-se que isso aqui é uma linguagem poética. Ele está falando poeticamente, mas estamos extraindo os conceitos, o cerne da linguagem poética. Ele diz no versículo de número 24, pois ela se enxerga toda a terra, enxerga toda a terra, vê tudo o que há debaixo do céu, determina a força dos ventos e o volume das águas, fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Isso aqui é a ação de Deus, porque ele diz no versículo 23 que eu pulei, somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la. Ele é a fonte da sabedoria. Versículo 27 diz que o Senhor viu a sabedoria e a avaliou. Em seu lugar, pois, cuidadosamente a examinou. Aí vem o versículo 28, que diz, é isto que ele diz a toda a humanidade. Quem está falando? Deus. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Então, o que é que o autor está dizendo aqui nessa terceira parte da lição? Que a verdadeira sabedoria, melhor dizendo, da lição, não do texto, dividimos o texto em 3 partes. Ele está dizendo que nessa última parte a verdadeira sabedoria pertence a Deus. E é Ele quem concede aos homens. Então, olhando para essas 3 partes que dividimos o texto, a leitura bíblica em classe, conseguimos entender os 3 pontos abordados pelo autor da lição. Ele fez essa mesma divisão. O ponto 1 vai do versículo 1 ao versículo de número 11. O ponto 2 vai do versículo 12 ao 19. E o ponto 3 do versículo 20 ao 28. Mas queremos trazer aqui alguns adendos. Perceba que o título da lição diz o seguinte, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. E eu gostaria de falar sobre a fonte de toda a sabedoria. E Deus é a fonte de toda a sabedoria. Olha o que diz o texto bíblico que está em Daniel, capítulo de número 2, versículo 21 e 22. Nota esse texto aí. Ele muda o tempo e as estações. Isso aqui ele faz por meio de sua sabedoria. E através de sua sabedoria ele remove os reis e estabelece os reis. Ele é a fonte de tudo, porque o texto diz, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. É Ele quem revela o profundo e o escondido. Glória a Deus. A sabedoria de Deus é mais profunda do que a profundidade. Bendito seja o nome do Senhor. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Isso aqui é sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria. É por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu ou conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu para que lhe venha a ser restituído? Glória seja dada a Jesus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus é todo sábio. Nós servimos a um Deus que é onisciente. Isso mesmo. A sua sabedoria é inescrutável. Não dá para esquadrinhar a onisciência de Deus. Mas, irmão Murilo, o que é que significa onisciência? Em termos simples, a palavra onisciência é a junção de 2 termos latinos. Oni, tudo, e ciência, conhecimento. Onisciência, portanto, significa saber tudo ou ter todo o conhecimento. O conhecimento de Deus é perfeito e ele é imbuído de 2 medidas. Primeiro, ele é onisciente. A onisciência inclui o conhecimento amplo de todas as coisas que existem no universo. E a segunda medida do conhecimento de Deus é a presciência, que inclui o conhecimento antecipado de tudo que ainda vai acontecer. Então Deus tem todo o conhecimento. Ele conhece tudo em cada detalhe daquilo que é possível conhecer. E o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa diante da vista de Deus. Isso é onisciência.
E isso aqui é conhecimento inescrutável. Glória a Deus. Em termos mais específicos, o que significa dizer que Deus é onisciente? Presta atenção nisso aqui, porque essa definição aqui vai mudar a sua forma de enxergar a onisciência de Deus. Dizer que ele é onisciente é afirmar que Deus conhece instantaneamente, isto é, ao mesmo tempo, todo pensamento e todos os pensamentos. Ele conhece todo o espírito e todos os espíritos. Ele conhece toda a criação e todas as criaturas, toda a pluralidade e todas as pluralidades, toda lei e todas as leis, todas as relações, todas as causas, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os sentimentos, todos os desejos, todos os segredos ocultos, todos os principados e potestades, todas as personalidades, todas as coisas visíveis e invisíveis no céu, na terra, ação, tempo, espaço, vida, morte, bem e mal, inferno. Ele conhece tudo instantaneamente, ao mesmo tempo, sem fazer esforço algum. Isso é onisciência. Ele sabe. Deus nunca imagina como será algo, nem busca informação, nem faz pergunta. O conhecimento de Deus é absoluto. Deus conhece todas as coisas perfeitamente. Ele não conhece uma coisa melhor do que outra, mas conhece tudo igualmente. Isso é onisciência. Glória a Deus. Irmão Murilo, me explique, eu não entendi tão bem ainda. Perceba. Olha esse aspecto da onisciência, como é profundo, como é inescrutável. Você aqui que talvez está me escutando, digamos que você foi para a faculdade fazer letras. Você foi lá e aprendeu gramática, aprendeu a história das línguas, a origem das palavras, você conhece as regras da sintaxe, da semântica, você conhece tudo. Mas se eu lhe aplicar aqui uma prova de matemática, talvez você não se saia tão bem, porque você conhece de português, mas não conhece tanto de matemática. Se você fez direito e estudou e aprendeu e sabe Constituição, sabe lei previdenciária, tributária, conhece tudo, aí eu lhe aplico aqui uma prova de física. Você não vai se sair tão bem quanto se a prova aplicada fosse sobre leis, porque você conhece direito mais do que conhece física. Só que com Deus não é assim. O conhecimento dele é absoluto em todas as áreas. O tanto que ele conhece de português, ele conhece de matemática. O tanto que ele conhece de física, ele conhece de direito. Glória seja dada ao nome de Jesus. É por isso que o título da lição diz: Jó e a inescrutável, não pode ser esquadrinhada, sabedoria de Deus. Aleluia. E nós podemos falar aqui rápido, senão o vídeo vai ficar muito grande, sobre os desdobramentos práticos da onisciência. Primeiro, por ele ser todo sábio, ele nunca descobre nada, porque não existe nada que ele não saiba. Vocês estão entendendo isso aqui? Isso aqui é dizer que ele é onisciente. Deus nunca vai dizer: eita, eu não sabia disso. Isso é novo para mim. Isso não acontece no ser de Deus, porque ele sabe todas as coisas. 2. Ele nunca se surpreende. Quem se surpreende é o homem, mas Deus não se surpreende. Glória a Deus, aleluia. Você veja que 2020 entrou. Ninguém imaginava o coronavírus. O coronavírus veio e surpreendeu o mundo. Comércios quebraram, a bolsa foi afetada, pessoas morreram, planos foram frustrados, o Covid-19 abalou as estruturas da humanidade. O homem foi surpreendido, mas lá não. Quem pode colocar um amém aí por isso? Quem pode colocar? Coloca aí nos comentários: o meu Deus é onisciente. Aleluia! Glória a Deus! As coisas aqui da terra não abalam o trono lá no céu. O coronavírus abalou o plano dos homens, mas não abala o trono daquele que não se surpreende com nada. Bendito seja o nome de Jesus. Ele conhece tudo. Ele sabe tudo. Por ele saber de todas as coisas, ele nunca se assusta. E olha que isso aqui é lindo. Quem se assusta é o homem, que não sabe, que é pego de surpresa. Não, mas Deus não. Deus não se assusta. Ele não sente medo, ele sabe de tudo. Por fim, por ele ser onisciente, ele nunca se esquece de nada. Se eu fizesse uma pergunta aqui, ninguém saberia responder. Você se lembra da primeira palavra que você disse?
Não, eu disse papai, mas alguém lhe disse que você disse papai. Alguém lhe disse que você disse mamãe, mas você não consegue se lembrar de quando falou isso. Você se lembra do primeiro passo que você deu? Eu não lembro não, né? Então perceba que Deus ele não está sujeito à falha de memória. Ele nunca se esquece de nada. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. As promessas estão vivas na mente de Deus. Ele não está esquecido. Vai recebendo essa palavra. Estamos falando sobre a inescrutável sabedoria de Deus. E Ele tem conduzido a tua vida com sabedoria. Ele lembra a primeira palavra que você falou, ainda que você não se lembre. Ele viu o primeiro passo que você deu e Ele se lembra. Ele está vivo na memória de Deus. Cada palavra que Ele falou a teu respeito. Ele não esquece de nada. É por isso que, através do profeta Isaías, ele disse, olha, pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda amamenta, mas eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Glória a Deus. Por Ele ser onisciente, Ele não erra. Você já viu alguém errar? As pessoas erram porque não conhecem. Porque só se você errar de propósito, mas Deus não erra de propósito. Deus não tem dedo podre. Quando Ele disse assim, é você. Ei, tá assistindo aqui? Você. É você, Ele escolheu você. Aí vai, será que Deus errou quando me escolheu? Será se foi um acidente? Não foi um acidente. Não foi por impulso. Ele já te conhecia, ele já sabia quem tu era, ele já sabia das tuas limitações, mas te escolheu. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele é onisciente, ele não erra. Oh, glória! Aleluia! Ele não erra. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Então, meus irmãos, caminhando para a conclusão da lição, não poderíamos deixar de falar sobre as diferentes sabedorias, porque existe uma sabedoria do alto e existe uma sabedoria que não é do alto. Tem uma sabedoria que provém de Deus e outra que não provém de Deus. E eu gostaria de fazer uma diferença aqui das duas para que fiquemos esclarecidos a esse respeito. Encare isso como um adendo à lição que estamos estudando. Você pode trazer isso dentro da sua classe para os seus alunos. Olha o que diz Tiago, capítulo de número 3, versículo 15. Diz assim, essa não é a sabedoria que vem do alto. Então existe uma sabedoria que faz oposição à verdadeira sabedoria. Perceba que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Mas existem fontes de sabedorias ou sabedoria que não provém de Deus. E o texto diz assim, essa não é a sabedoria que vem do alto. Mas que sabedoria é essa? Ela é terrena, animal e diabólica. São as características da sabedoria que não provém de Deus. Essa sabedoria, ela produz maus frutos. Ela não promove a paz e a comunhão. E vejamos aqui as suas características. Primeiro, ela é terrena. E a palavra terrena que aparece aqui em Tiago é a tradução do grego epigeios e significa da terra, terrestre. É uma sabedoria limitada, egocêntrica, como a dos inimigos da cruz, que só pensa nas coisas da terra. É uma sabedoria que se promove, que se avulta simplesmente para conquistar o que é daqui, para abraçar o que é daqui, para discernir o que é daqui. Essa sabedoria é terrena, ela é terrestre. Segunda característica da sabedoria que não vem de Deus é que ela é animal. É o que o texto diz. Mas o que significa isso, irmão Murilo? O que significa dizer que essa sabedoria é animal? A palavra grega para a tradução aqui, animal, ela é oriunda desta palavra grega, psíquicos, e é traduzida por natural, em contraste com as coisas sobrenaturais ou com o que é espiritual. É uma sabedoria totalmente à parte do Espírito de Deus. Ela é animal. E por fim, a pior das características, ela é diabólica. E o termo grego aqui utilizado por Tiago é daimon e significa demoníaca ou diabólica. Essa sabedoria aqui, quando você fala de uma sabedoria diabólica, é o tipo de sabedoria que promove contenda,
incredulidade, falta de fé. É uma sabedoria que se baseia na mentira, se baseia na falta de caráter. Alguém diz assim, o mundo é dos mais espertos. E geralmente quando dizem esse ditado popular, ele está associado a uma ação de qualidade moral duvidosa. Alguém que sobe, que cresce passando por cima das outras pessoas. Aí dizem, o mundo é dos mais espertos. Sabedoria diabólica. É quando você utiliza o conhecimento para afastar as pessoas de Deus, para colocar dúvida no caráter de Deus. É a sabedoria utilizada pela serpente lá no Jardim do Éden, quando ela disse assim, certamente vocês não vão morrer. Vai ouvindo sabedoria de serpente, vai nessa ouvindo sabedoria de quem não quer nada com Deus, e o teu caminho será de tristeza. Essa aqui é as qualidades da sabedoria que não vem do alto, mas o texto aponta as qualidades da verdadeira sabedoria. Versículo de número 17 de Tiago, capítulo 3. Diz assim, mas a sabedoria que vem do alto, ela se alcança através da oração, ela é presente de Deus. Essa sabedoria que a Bíblia diz, olha, ao que falta entendimento, peça sabedoria a Deus e Ele vai dar. Falta sabedoria? Peça a Deus. Estás aí passando por momentos que exigem discernimento? Peça sabedoria a Deus. Ore pedindo sabedoria a Deus. E o texto bíblico está dizendo aqui que Ele vai lhe dar. Essa sabedoria, ela é primeiramente pura. É o que o texto está dizendo. Ela é pura. O que significa dizer que a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, é pura? É que o homem verdadeiramente sábio, ele não vai ser levado através de seu conhecimento a praticar a imoralidade. A verdadeira sabedoria afasta o homem daquilo que é impuro. Então, quando você vê alguém que fala bonito, que se expressa bem, alguém que tem um grande conhecimento, mas uma vida moral depravada, essa pessoa não tem a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria, ela é pura. Aí diz o texto aqui, depois, pacífica. Porque tem gente que estuda a Bíblia para criar contendas. Tem gente que usa a Bíblia para promover contendas. E o texto está dizendo aqui justamente o contrário. Não. A verdadeira sabedoria, ela promove paz. Ela estabelece a paz. Ela é pacífica. Depois, ela é moderada. Olha que coisa interessante. E o que significa dizer que a verdadeira sabedoria é moderada? Significa dizer que ela é comunicável. A pessoa verdadeiramente sábia, ela é alguém comunicável. Ela não é facciosa. Ela não é contenciosa. Essa verdadeira sabedoria, ela sabe resolver os conflitos sem comprometer a verdade. É por isso que ela é moderada. Ela resolve os conflitos sem comprometer a verdade. Ela não é transigente com o erro. Ela resolve os conflitos, mas não compromete a verdade. Segundo, quarto, ela é tratável. E quando falamos aqui que a verdadeira sabedoria ela é tratável, significa dizer que ela é aberta à razão. Ela é a característica de uma pessoa de fácil acesso, que é capaz de mudar de opinião quando necessário. Porque a verdadeira sabedoria, ela vai instruir o sábio nisso, a reconhecer os próprios erros, a reconhecer as próprias falhas. Porque tem pessoa que é o nariz empinado assim, sabe? E ela vê que está errada, mas ela não assume o próprio erro para não descer do pedestal. Ei! Característica da verdadeira sabedoria é saber reconhecer quando está errado. É saber mudar de opinião quando é necessário. Então não faz vergonha alguém dizer eu não sei. Não faz vergonha alguém dizer eu estava equivocado. Quando há esse tipo de reconhecimento,
há ali verdadeira sabedoria. Quinto, a verdadeira sabedoria, conforme diz o texto bíblico, é cheia de misericórdia. A verdadeira sabedoria, ela produz um sentimento de misericórdia no homem interior. E por fim, para finalizarmos, ela é cheia de bons frutos. A sabedoria de Deus, ela é prática, ela muda a vida e produz bons frutos para a glória de Deus. Perceba que dentro dessa lição, nós fizemos aqui muita coisa nesses minutos. Nós destrinchamos todo o capítulo 28, dividimos ele aqui, falamos sobre a fonte de toda a sabedoria, sobre a onisciência de Deus, a inescrutável sabedoria de Deus. Dividimos aqui os tipos de sabedoria, a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que não vem do alto. E agora eu deixo algumas perguntas reflexivas para você. Você é sábio à luz daquilo que a Bíblia diz? Você teme ao Senhor? E temer aqui tomo como sinônimo de obedecer, de servi-lo, de amá-lo, de sujeitar-se a Ele, de rejeitar o mal. Essas características podem ser vistas na sua vida. Você se enquadra aqui dentro da sabedoria que vem do alto. Olhe para as suas atitudes, avalie o seu coração. E se em sua vida falta sabedoria, se em sua vida falta esses elementos aqui do versículo 17 da carta de Tiago, capítulo 3, eu lhe dou uma orientação. A mesma orientação que Tiago dá. Busque sabedoria. Ore. Dobre-se. Quebre-se diante de Deus. E peça a Ele por estas coisas. E a Bíblia diz que Ele virá até você. Ele vai vir. Oh, aleluia! Ele vai se achegar até você e vai criar em seu coração, né? Vai germinar em sua alma as sementes da verdadeira sabedoria. Ele vai abrir os seus olhos e ele vai, através de sua graça, lhe conceder aqui essas características da verdadeira sabedoria. Faça isso. Ore junto com seus alunos por sabedoria. Chame-os assim na classe e diga, vamos orar. Fique em pé. Vamos orar, ore. Peça a Deus por sabedoria. Interceda pelos seus alunos. Ore pela sua própria vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, concluímos mais uma lição. E se você chegou até o final, faz isso por mim aí, porque isso nos incentiva a continuar produzindo esse conteúdo. Coloque aí, irmão Murilo, eu cheguei até o final. São poucos os que chegam até o final, mas eu tenho certeza que aquele que chega é abençoado. Então, Deus te recompense, tenha uma ótima semana, uma boa aula de escola dominical. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula.